Tem coisa que vai ficar mais cara, né, Débora? A gasolina, o etanol, eles vão ficar mais caros. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa discussão. E é importante a gente prestar atenção, porque esse é um assunto complicado. Na cabeça de um pedaço importante desse governo, o governo é um emaranhado de departamentos, todos eles comandados pelo chaveamento, pelos botões, pelas alavancas do Palácio do Planalto. E qualquer coisa que possa, qualquer departamento, qualquer que possa ter a nomeação de alguém do governo, não passa de um departamento. E a Petrobras não é um departamento do governo. A Petrobras não pertence ao governo. A Petrobras é uma empresa com capital aberto que tem a maior parte das suas ações nas mãos do governo. E as regras que valem para a Petrobras são as mesmas regras que valem para as empresas de capital aberto. E o princípio básico de uma empresa de capital aberto, ou seja, eu posso ir lá comprar uma ação, a Débora pode ir lá e comprar uma ação, no caso do Fábio França ele pode comprar 2 ações, porque hoje é aniversário dele. Essa ação, ela tem o mesmo valor individual que a ação, que uma ação, que está com o governo. Quem tem um número maior de ações, quem controla a empresa, indica um número maior de conselheiros no conselho de administração e recebe os dividendos, ou fica com a maior parte do prejuízo, não importa, mas recebe os dividendos, recebe o lucro da companhia. Qual é o dever de quem controla uma empresa de capital aberto? É votar, tomar decisões, resolver fazer coisas no interesse da companhia, no interesse da empresa. Causar dano à companhia ou causar dano a um acionista minoritário ou obter alguma vantagem em prejuízo da companhia ou de outro acionista é crime, é problema, é confusão, pode ser punido, bens apreendidos, confusão. Regra da Comissão de Valores Mobiliários, regra da SEC americana. A Petrobras tem ações no Brasil e tem ADRs, papéis, em Nova York. Não pode o acionista controlador tomar uma decisão, votar e fazer algo que conflite com os interesses da companhia. Porque o acionista controlador tem que fazer na gestão da empresa algo que seja bom para os acionistas. Não importa quantas ações o acionista tenha. Todos são iguais. Os que têm mais ganham mais, os que têm menos ganham menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governo fez uma coisa que é de uma maluquice fantástica. Você tem um negócio que é a política tributária do país. E você tem um negócio que é a política de preços do petróleo. Todos os países do mundo têm uma política tributária e têm uma política de preços do petróleo. A política de preços do petróleo dos países é a seguinte: Estados Unidos, Europa, onde você vai? É o seguinte: subiu o preço do barril, sobe o preço do combustível. Desceu o preço do barril, desce o preço do combustível. É assim. É assim. Aí tem a política tributária. A política tributária varia conforme o país. Por exemplo, nos Estados Unidos, o combustível é tributado em coisa de 15%, 20%. Na Europa, 70%.
Então o governo brasileiro resolveu que iria reonerar, ou seja, voltar a cobrar o imposto de combustível e com isso arrecadar mais 28, 30 bi de reais com isso. Ele pode fazer isso. O governo pode fazer isso, pode aumentar tributo, baixar tributo, pode fazer o que for. Tem regra para fazer isso, mas ele pode fazer. É o governo que cuida da gestão dos tributos. Mas não é o governo que faz a política de preços do petróleo. Quem faz a política de preços do petróleo são os agentes que atuam no setor de petróleo. O Brasil tem um país, tem uma empresa como a Petrobras, é a Petrobras. Então, a Petrobras não participa, não pode participar de discussões sobre política tributária, e o governo envolveu o presidente da Petrobras nisso, e nem o governo se envolve na política de preços de petróleo. É assim que tem que ser. O governo tem maioria, os indicados no conselho do governo vão defender a política que eles, como indicados, quiserem defender. Agora, a regra essencial é dever de votar no interesse da companhia. Não pode fazer algo que possa prejudicar a companhia ou os demais acionistas. E a gente vê como esse governo já está com aquela boca torta do cachimbo do tempo do governo da Dilma. Que ela usou a Petrobras como se fosse dela. E com isso, criou a maior dívida da história de uma empresa, uma dívida corporativa, né? A Petrobras virou a empresa mais endividada do mundo. Porque o que o governo está falando em fazer é o seguinte: eu aumentei o tributo, eu aumentei o tributo. Você, Petrobras, pode contribuir baixando o preço do petróleo, o preço da gasolina. Ué, como é que vai funcionar isso? Imagina que você tem uma estrada e você é o gestor da estrada e aumentou o pedágio. Aí vai lá o caminhão que vai fazer um serviço e você diz, olha, para o preço do seu frete não aumentar, você agora, a partir de agora, tem que baixar o preço do frete. Ué, mas como assim? Sim, porque se você não baixar o preço do frete, o tomate vai ficar mais caro, o repolho vai ficar mais caro, a carne vai ficar mais cara, porque nós temos um problema. Ainda que o aumento tenha sido sobre gasolina, só para ficar um exemplo. Um motorista de carro por aplicativo, um taxista, enfim, abasteceu com gasolina, a gasolina aumentou, né? Vamos baixar o preço então do táxi, vamos baixar o preço do Uber, porque senão vai ficar mais caro para aquele que anda de táxi, que anda de Uber. Não faz o menor sentido. Então, repare que o governo tinha duas alternativas para enfrentar esse problema. Eu vou ter que reonerar para pegar mais dinheiro, que eu preciso de dinheiro, não dá para, com o dinheiro que eu tenho, pagar as despesas que eu criei, alguns projetos sociais, etc., que eu resolvi fazer. Então, eu tinha duas alternativas. Eu poderia fazer um trabalho para reduzir os custos do Estado. Isso é a responsabilidade do governo. Os custos do Estado. Mas não, eu não faço isso. Eu pego e vou para cima da Petrobras para dizer, Petrobras, baixa aí o preço, porque com isso o consumidor vai poder comprar por um preço menor. É uma loucura. É uma loucura isso. Repara, tem uma separação. Não é porque o governo controla as ações da Petrobras que ele pode fazer uma coisa dessa. Digamos que a Petrobras fosse privada, ou fosse privatizada agora. Vamos privatizar a Petrobras. Como é que vai ser? Não, do jeito que ela é. Se ela fosse privada, o governo poderia fazer isso, chamar o presidente da empresa e falar, você tem que baixar o preço do combustível? Claro que não. Claro que não. Então, é evidente que a gente tem um problema complicado para resolver. E, de novo, você vendo as coisas caminhando para uma intervenção disfarçada na gestão, a política de preços da Petrobras. Repara, tempos atrás a gente noticiava aqui a subida do diesel, a gente noticiava aqui a subida da gasolina, a gente falava do barril de petróleo, só que o barril de petróleo caiu. Então, quando você pega a comparação de preços de combustíveis no mundo,
168, 169 países. No diesel, tem 91 países com o diesel mais caro do que o Brasil. A média do preço do litro de diesel no mundo é R$ 6,68. E a média de preço no Brasil é R$ 6,32. No caso da gasolina, que já foi uma loucura, gasolina lá em cima, etc., existem 136 países dos 168 que estão lá listados num comparativo internacional, que tem a gasolina mais cara que a nossa. O preço médio da gasolina é R$ 6,71. Sabe quanto é no Brasil? R$ 5,08. 5,08. Se eu desse uma moedinha de 10 centavos, teria que me devolver 2 se eu botasse 1 litro de combustível. 5,080, 0,8. Então, a gente passou a ter uma gasolina barata. Por incrível que pareça, a gasolina ficou barata na comparação com os preços internacionais, na comparação com o preço cobrado em outros países do mundo. Quando a gente vê isso, a gente fala, mas já barateou, já está mais barato. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, se a gente aumentar o tributo, vai dar esse nó. Então, vamos punir a Petrobras. Pode escrever que isso termina em processo, pode escrever que isso termina em investidor olhando e falando, que coisa estranha. Quer dizer, então, que o interesse do minoritário esquece. O camarada que bota um fundo de investimento aqui no Brasil e vai financiar projetos imobiliários ou projetos na área de energia, ou seja lá o que for, ele diz, olha só o que estão fazendo com a Petrobras. A próxima bronca vai ser com a gente. Se a Petrobras fosse uma empresa 100% estatal, não tem ação listada em bolsa, não deve satisfação para ninguém. Não deve satisfação para ninguém. Se a Petrobras fosse 100% privada, o governo poderia chamar o controlador e falar, baixa o preço do combustível? Não dá, não poderia. Então, por que nesse modelo em que ela é uma empresa regida pelas leis da SA e, no entanto, ela não é 100% privada e também não é 100% estatal, o governo se sente no direito de meter a patola lá? 100% estatal aumenta e não dá satisfação para ninguém. 100% privada não pode fazer nada. Então, vira uma gestão amalucada e perigosa. E é o que está acontecendo nesse momento. Com pessoas, eu disse que o presidente da Petrobras não poderia estar numa discussão como a que houve no Palácio do Planalto para tratar de do reajuste dos combustíveis em função do imposto de combustíveis. Estava lá a Gleisi Hoffmann. O que a Gleisi Hoffmann está fazendo numa reunião em que o Ministério da Economia e outros assessores têm que discutir o que fazer com combustível? Está lá, Gleisi Hoffmann falando, dando palpite sobre isso e tal. Então, politizaram a discussão. Transformaram aquela que deveria ser uma discussão técnica numa discussão política. E muito complicado, muito complexo para resolver. Nós vamos acompanhar, vamos ter mais notícias disso ao longo da nossa programação, mas fica aqui a questão. Não pode, ainda que o governo diga que a sociedade brasileira vai se beneficiar, a companhia ela é comandada e controlada por um grupo empresarial, ou nesse caso pelo governo, e tem que ser regida de acordo com as leis que estabelecem que este camarada aqui, que comanda a companhia, tem que se preocupar com o interesse do sujeito que tem uma ação. E isso é muito importante. Não é o que a gente está vendo, medinho de ver voltar o filme da Dilma, que quebrou praticamente a Petrobras, deixou ela num enrosco sem tamanho. Bom, esse é o ponto de vista que eu tenho sobre essa história, sobre esse episódio dos combustíveis. Você pode concordar, você pode discordar, mas é o que eu acho sobre o assunto.